Desde os primórdios da humanidade, o ser humano tem buscado respostas para as grandes questões da vida. De onde viemos? Qual é o propósito da nossa existência? Como o universo funciona? Duas formas de buscar essas respostas são a fé e a ciência, e historicamente, esses dois caminhos têm sido vistos, muitas vezes, como opostos, quase como inimigos. No entanto, à medida que nos aprofundamos mais nas áreas da ciência e da espiritualidade, começamos a perceber que essa oposição não é tão clara quanto pode parecer. Na verdade, há muitos exemplos de harmonia entre essas duas abordagens. Neste texto, vamos refletir sobre a relação entre fé e ciência, explorando como ambas podem coexistir e até se complementar, e veremos como muitos dos grandes cientistas da história foram, de fato, pessoas de fé e ciência, definições e visões tradicionais. Para entendermos a relação entre fé e ciência, é importante começar com uma definição básica de ambos os termos. Fé é a confiança ou crença em algo que não pode ser comprovado empiricamente, mas que se mantém como verdade pela experiência pessoal, espiritual ou religiosa. A fé muitas vezes está associada a crenças religiosas, mas também pode se manifestar de formas não religiosas, como a confiança em valores morais ou em princípios éticos. Ciência, por outro lado, é o estudo do mundo natural através da observação, experimentação e formulação de teorias que podem ser testadas. A ciência baseia-se no método científico, que exige que hipóteses sejam verificáveis e passíveis de refutação. Historicamente, fé e ciência foram vistas como esferas separadas. Durante o período medieval, por exemplo, a religião dominava o pensamento e muitas explicações sobre o universo e a vida eram dadas exclusivamente com base em textos religiosos. A ciência, por outro lado, começou a ganhar força no Renascimento e na Revolução Científica, quando cientistas como Copérnico, Galileu e Newton questionaram as explicações tradicionais baseadas na fé. Esses cientistas enfrentaram oposição de instituições religiosas, o que reforçou a ideia de que fé e ciência eram adversárias. Porém, essa é apenas uma parte da história, e, como veremos, muitos cientistas de destaque não viam essa oposição de forma tão rígida. Grandes cientistas e a fé ao longo da história, muitos dos mais renomados cientistas eram, de fato, pessoas de fé. Esses homens e mulheres não viam sua fé como um obstáculo para a ciência. Ao contrário, acreditavam que sua crença em uma força superior guiava suas descobertas e lhes dava um propósito maior na busca pelo conhecimento. Vamos conhecer alguns desses exemplos. Isaac Newton, um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, foi profundamente religioso. Ele via o universo como uma criação ordenada de Deus e acreditava que, ao estudar as leis da física, estava desvendando o funcionamento dessa criação divina. Newton não separava sua fé de suas descobertas científicas. Para ele, ambos estavam intrinsecamente ligados. Johannes Kepler, o astrônomo que descreveu as leis do movimento planetário, também era uma pessoa de profunda fé cristã. Ele acreditava que Deus havia criado o universo de forma ordenada e racional, e que, ao estudar o cosmos, estava entendendo a mente de Deus. Sua fé não era um obstáculo para a ciência, mas sim a motivação que o impulsionava a buscar respostas. George Lemaitre, o padre belga e físico, que propôs a teoria do Big Bang, é um exemplo ainda mais recente de um cientista que reconciliava fé e ciência. Lemaitre via sua teoria não como uma negação da criação divina, mas como uma explicação de como Deus poderia ter criado o universo. E esses exemplos mostram que muitos cientistas renomados encontraram harmonia entre a fé e a ciência, e usaram ambas como ferramentas para entender o universo em maior profundidade. Fé e ciência, áreas de sobreposição. Uma das chaves para entender a relação entre fé e ciência é reconhecer que elas respondem a diferentes tipos de perguntas. A ciência se preocupa com o como. Como o universo começou? Como os organismos evoluem? Como a gravidade funciona? São perguntas que podem ser investigadas, testadas e verificadas por meio de experimentos e observações. A fé, por outro lado, lida com o porquê. Por que o universo existe? Qual é o propósito da vida? O que significa ser humano? Essas são questões de ordem filosófica e espiritual.
que muitas vezes não podem ser respondidas empiricamente, ao invés de se verem como inimigas. Fé e ciência podem ser vistas como respostas complementares a diferentes perguntas. A ciência explica os mecanismos do mundo físico, enquanto a fé oferece uma perspectiva sobre o significado e o propósito dessas descobertas. Um exemplo disso é a teoria da evolução. Cientificamente, a evolução explica como as espécies mudam ao longo do tempo, baseando-se em evidências fósseis e genéticas. No entanto, para muitas pessoas de fé, a teoria da evolução não elimina a possibilidade de que Deus ou uma força divina esteja por trás desse processo. Eles podem ver a evolução como o meio pelo qual Deus criou a vida, harmonizando assim sua crença religiosa com a teoria científica. Conflitos entre fé e ciência. Apesar da possibilidade de harmonia, existem áreas de tensão entre fé e ciência, especialmente quando interpretações religiosas conflitantes com descobertas científicas são mantidas de forma rígida. Um dos exemplos mais citados é o debate sobre a criação do universo. Algumas tradições religiosas interpretam textos sagrados, como a Bíblia, de maneira literal, acreditando que o mundo foi criado em 6 dias. Isso entra em conflito direto com as descobertas científicas que mostram que o universo tem bilhões de anos e se formou por meio de processos naturais ao longo de um vasto período de tempo. No entanto, muitas religiões têm abraçado uma abordagem mais simbólica e interpretativa de seus textos sagrados. A Igreja Católica, por exemplo, aceitou amplamente a teoria do Big Bang e a teoria da evolução, vendo-as como complementares à crença de que Deus é o Criador do universo. Fé e ciência no mundo moderno. Hoje, vivemos em uma época em que a ciência está mais avançada do que nunca. Estamos fazendo descobertas sobre o universo em escalas microscópicas e cósmicas, desenvolvendo tecnologias que transformam a vida cotidiana e investigando os mistérios da vida de maneiras nunca antes imaginadas. Nesse contexto, a fé ainda tem um papel a desempenhar. Enquanto a ciência pode nos dar respostas sobre o funcionamento do mundo, a fé pode nos ajudar a encontrar significado e propósito dentro desse vasto universo. Ela pode oferecer uma âncora moral em um mundo de rápidas mudanças tecnológicas e científicas, ajudando-nos a manter o foco naquilo que realmente importa. Conclusão: fé e ciência não precisam ser inimigas. Embora abordem diferentes aspectos da existência humana, elas podem, e muitas vezes o fazem, trabalhar em conjunto para nos ajudar a compreender a vida de forma mais profunda. Muitos dos maiores cientistas da história foram pessoas de fé, e encontraram na ciência uma forma de entender a criação divina. Em vez de nos forçarmos a escolher entre fé e ciência, podemos abraçar ambas como fontes valiosas de sabedoria e entendimento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Sabedoria na Vertical para mais reflexões e aprendizados.